Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Se vocês já estão acompanhando esse nosso evento Teletime Tech desde a parte da manhã, sabem que esse é a nossa primeira edição do Digital Telco, que é uma versão do Teletime Tech focada em transformação digital. Se vocês estão chegando agora e tentando entender onde que vocês estão embarcando, essa é a proposta do evento. A gente está conversando com as operadoras de telecomunicações, com as principais operadoras de telecomunicações, para entender como que elas estão passando por essa jornada, como elas normalmente se referem, como tem sido esse processo de transformação digital dentro de cada uma das empresas e de que maneira que isso impacta negócios, o desenvolvimento do produto, atendimento ao consumidor, planejamento de rede, enfim, todas as áreas das empresas que, de alguma maneira, são afetados pelo processo de transformação digital. A gente, no bloco da manhã, falou um pouco sobre como é que foi o processo de incorporação dessa nova cultura por algumas das operadoras, e agora a gente vai focar um pouco mais no processo de transformação para desenvolvimento de produtos e para atendimento ao consumidor, como que isso tem funcionado dentro de cada uma das empresas, mas claro, vamos tentar explorar um pouco também essas operadoras que estão aqui nesse bloco, para também resgatar o processo, né, e como que foi o aprendizado, como a gente já teve pela manhã com a TIM e com a Claro participando conosco. Então a gente convidou para essa mesa o Rogério Takayanagi. O Rogério é Chief Strategic Transformation Officer da Oi, ou CSTO. Obrigado, Rogério, pela presença, por estar aqui conosco. É sempre bom ter vocês contando o que está acontecendo, e ainda mais nesse momento importante de transformação da Oi. Então a gente vai conversar bastante sobre isso também. E a gente tem também a Ana Carolina Granja, que é Tribe Leader de Digital da Algar. Ela é a responsável hoje pela parte de atendimento digital, pela parte de suporte digital da Algar, mas está inserida aí em todo esse processo e esse contexto de transformação da operadora. Obrigado, Ana, pela presença aqui conosco também. Vamos conversar bastante sobre a experiência de vocês, que também eu acho que acrescenta muito, considerando que a Algar, apesar de ser uma operadora regional, é uma operadora com uma expansão crescente nos últimos anos, tem diversificado muito a sua área de atuação para além da região original, muito foco em B2B também, agora com o processo de M&A crescendo em tamanho e com as novas perspectivas aí do 5G também se abrindo pela frente. Então, obrigado pela presença aqui conosco. Como a gente tem uma questão de horário com o Rogério, que ele vai ter um hard stop em pouco tempo, vamos focar primeiro na experiência da Oi, Rogério. Queria bater um papo contigo, falando um pouco sobre o que vai ser essa nova Oi, entendendo que ela vai ser uma empresa, pelo que a gente consegue perceber, uma empresa com foco digital, né? Então, é uma empresa que tem uma oferta mais limitada de produtos em termos de serviços tradicionais de telecomunicações, uma empresa hoje basicamente de banda larga fixa e de todos os serviços que vem agregado em cima da banda larga, mas que tem uma proposta e serviços corporativos também, mas que tem uma proposta de inovar a partir dessa banda larga. Então, o que vocês estão pensando quando a gente fala em uma empresa digital, em uma Oi digital? O que vai ser essa Oi digital? Vamos lá, Samuca. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E é sempre uma honra participar aqui nos teus eventos e também de uma oportunidade para a gente contar um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? E eu acho que quem está acompanhando nosso processo de perto, talvez a Oi esteja num dos maiores, se não o maior processo de transformação de uma empresa de telecomunicações, principalmente uma que parte de uma origem de incumbent convergente num bicho novo, numa coisa nova, né? Acho que esse processo começou por necessidade, né? E acho que como quase tudo que os brasileiros fazem é transformar um pouquinho de operadora digital ou uma operadora de telecomunicações com foco digital. A gente está começando a pensar de uma forma um pouco diferente, né? Mais do que uma operadora, a gente pensa em empresa digital e que, além de ser uma empresa digital, que parte de uma natureza de operadores de telecomunicações, né? Acho que todos nós que estamos nesse setor há muito tempo temos vivido esse processo de transformação e por muito tempo foi muito mais discurso do que realidade. O discurso se tornou necessidade. Quem não conseguiu se reinventar e se adaptar começa a perder rapidamente clientes e diferencial.
né? E a partir de agora isso deveria ser cada vez mais core, né? Esse mês passado a gente concluiu o processo de venda da nossa operação móvel. A gente está trabalhando agora muito fortemente com um processo de separação estrutural super importante com a criação da Vital. A gente entendeu que essa separação seria fundamental para criar uma empresa realmente neutra, né? Ela continua como parte do grupo, mas o papel da Oi deixa de ser controlador para ser um investidor e, obviamente, a gente torce muito para que a Vital seja uma realidade e um sucesso, seja como investidor, seja como um player do setor que entende a necessidade de uma empresa neutra, mas isso também impõe uma série de alterações no contexto da própria Oi, né? Olha só, uma empresa que antes era convergente, que tinha todo o seu portfólio de produtos, fixo, móvel, televisão, telefonia, e que vende partes importantes desse negócio para financiar seu processo de transformação, que ela vira, né? A nossa visão é que a grande pivotagem que a gente está dando é de deixar de ser uma empresa focada na conectividade para ser uma empresa focada em cliente, focada em serviços, né? O grande ativo de uma empresa que tem a massa, a escala que a gente tem, assim como nossos players competidores, todas as empresas de telecomunicações têm essa coisa em comum de ter uma escala muito grande, que o ativo se desloca do que antes eram torres, frequência, fibra, infraestrutura, e o ativo passam a ser os clientes, os canais, as relações que você tem com esses canais. Então, exatamente para monetizar e para tentar maximizar o valor gerado por esses ativos, a empresa precisa se transformar. Então, o cliente no centro, a grande transformação passa a ser como eu consigo estabelecer uma relação de confiança com esses clientes, como a minha marca passa a ser uma marca que passa a ter o direito de vender outros produtos para esse cliente, começa a criar uma relação de recorrência, não só de pagamento, mas também de comunicação com esses clientes, viabilizando uma miríade de novos serviços. Então, acho que poucos momentos na minha carreira eu tive numa história tão excitante, tão bacana, quanto essa de construir o que a gente está chamando de Nova Oi, que é essa empresa centrada no cliente e que alavanca nos seus ativos para construir novas fontes de receitas, novos serviços. Mas a ideia é que ela seja uma empresa que oferece só o serviço de conectividade, ou ela vai ser uma empresa que vai oferecer tudo aquilo que a conectividade oferece ou proporciona para o consumidor? Eu acho que, Samuca, a conectividade é uma coisa que nós do setor usamos muito, né? Mas principalmente acelerado pela pandemia, a história da conectividade ou a internet deixou de existir, né? Hoje ninguém mais respira se não tiver conectado digitalmente, né? Acho que a vida digital passou a ser a realidade de todo mundo. E trafegando por dentro dessa conectividade que surgem os serviços, a oportunidade, o entretenimento, a proximidade, a renda, a saúde, a educação, né? Então, o que a gente tem como oportunidade é exatamente entendendo que uma empresa como a Oi toca uma quantidade gigantesca de pessoas, empresas, casas, e nesse tocar a gente estabelece uma relação de recorrência, surgem diversos cenários em que você pode começar a oferecer novos serviços. Obviamente, começando da conectividade, o que a gente tem, o que a gente faz bem, o que a gente tem clientes super satisfeitos, clientes que confiam na gente, e a partir dali ir subindo. Então, obviamente, temas mais próximos, por exemplo, com a casa conectada, a conectividade avançada, os serviços relacionados ao ambiente residencial, ao ambiente empresarial, são aqueles mais próximos e, naturalmente, aqueles que a gente pode iniciar a venda, mas à medida que essa relação vai evoluindo, você abre um espectro muito grande de novos serviços que você pode oferecer para esses clientes. Então, como estratégia, continuamos com uma empresa que vai vender a conectividade da Vital, vai vender a conectividade dos nossos parceiros, mas que rapidamente ela precisa crescer na cadeia de valor vendendo novos serviços.
E isso aí vem, eu imagino que através de parcerias, através de um processo de construção dessas alianças, de trazer esses parceiros, porque não imagino que vocês vão desenvolver do zero toda a expertise na área de educação, toda a expertise na área de entretenimento, na área de games, enfim, tudo aquilo que vocês potencialmente poderiam trazer. Essas parcerias, elas já estão em processo de construção, elas estão sendo construídas agora, vocês estão buscando esses potenciais parceiros, como é que tem sido esse processo agora? Samuca, acho que uma das coisas que esse setor aprendeu muito é que do Walled Garden é muito difícil você desenvolver tudo, né? Até porque o cliente hoje ele não é mais cliente de um único serviço. Se a gente olhar os nossos smartphones, a quantidade de aplicativos, você tem um aplicativo para comida, outro para deslocamento, outro aplicativo para saúde e assim por diante, né? O cliente não quer mais estar preso para uma única marca. E o nosso papel é muito mais de hub, é um papel central em que vai juntar sellers e buyers, ou juntar quem disponibiliza do produto, do serviço, quem consome, né? Quanto mais curado for essa relação, quanto mais cuidada for essa relação do ponto de vista de atendimento ao cliente, de fluidez nos processos, mais eficaz você vai ser, e aí você gera aquele efeito comunidade, aquele efeito de escala que os dois lados ganham, né? Então a gente deixa de ser uma empresa que está olhando um lado, né, que é a relação da telecom com o cliente, e passa a ser uma empresa que está juntando duas pontas, né, quem detém o produto e serviço e quem consome. A gente tem uma série de parcerias já engatilhadas, o que a gente tem observado, e imagino que também nossos colegas de outras operadoras também observam, que não há um limite à oferta de produtos, né? Hoje, com a escala que se tem uma telecom, todo mundo quer trabalhar com as telecoms, dada a sua escala, né? De empresas de educação, empresas de serviços financeiros, empresas de saúde, todo tipo de provedor de produto ou serviço que demande escala, vê numa empresa que tem a quantidade de clientes de uma operadora de telecomunicações como um canal de distribuição fantástico. O que a gente vê, além do desenvolvimento das parcerias, o que, obviamente, tem os seus desafios, mas que talvez não seja o ponto mais difícil, o grande desafio está em construir a mecânica de juntar essas duas pontas, ou seja, como eu começo a conhecer os clientes, saber o que cliente precisa do que, em qual contexto, e como é que eu consigo conversar com esse cliente dentro daquele contexto de tal forma a ser relevante, não ficar mandando aquele spamming de SMS, que antigamente o pessoal, né, mandava milhões e milhões de SMS completamente irrelevantes e contaminava aí o canal e o cliente. Então, o conhecimento do cliente é o primeiro caminho, o desenvolvimento de canais para conseguir conversar com esse cliente, conseguir ativar o produto ou serviço, ou seja, o provisionamento, todo o processo de billing, cobrança recorrente, quer dizer, são elementos que Telecom naturalmente aprendeu a fazer ao longo das suas histórias, mas não necessariamente aprendeu a fazer isso bem para novos produtos e serviços, né? A gente lá atrás já queimou talvez uma enorme oportunidade com o mundo do VAS, né? Exatamente o exagero das telecoms fez com que tanto os canais quanto os produtos acabassem se desvirtualizando, e acho que agora a gente tem uma segunda chance de ter um papel muito importante em fazer essa conexão do produto com os clientes. Vocês agregam o quê? Porque você mencionou na tua resposta que vocês têm o menos difícil é você fazer a parceria, o mais difícil é você conseguir estabelecer essas relações. Vocês agregam a possibilidade de conhecer profundamente o consumidor e poder, eventualmente, orientar os parceiros sobre o que aquele consumidor está buscando. Imagino que esse seja um atributo de vocês. Minha pergunta é se vocês já têm esse conhecimento consolidado sobre o consumidor de vocês. Outra coisa que imagino que vocês agreguem é o billing, né? A forma de você cobrar numa relação que você já está direta com aquele consumidor, e aí todo o ecossistema por trás do billing que envolve gerenciamento de senha, gerenciamento de acesso, autenticação e tudo mais. Esses pontos esses valores que a Oi agrega, estão em que estágio de desenvolvimento nesse momento na operadora? Definitivamente esse é o tipo de iniciativa que não tem fim, né? E basta ver as grandes
digital company, os grandes OTTs, eles continuam evoluindo sempre, não só do ponto de vista de conhecimento, como do ponto de vista de sofisticação na capacidade de oferecer serviço aos clientes. Então, talvez a Telecom tenha um desafio quando a gente fala de conhecimento aos clientes, em que naturalmente você tem limites, né? Sendo uma Telecom, além do natural respeito à LGPD e ao consentimento dos clientes, você tem que tomar um cuidado muito, muito grande, porque no lidar com as informações desses clientes, não só de anonimizar, mas também de como você trata essas informações. Hoje, a gente tem já uma base de dados com a quantidade de variáveis gigantescas, que, obviamente, dependendo do tipo de informação, ele tem acessos limitados. Então, o dado está absolutamente capturado, né? Transformar o dado em informação, informação em conhecimento, que é onde a gente está agora nesse desafio de efetivamente dar uma cara para os clientes e conseguir evoluir do ponto de vista de caracterização, não só de conhecimento, mas de contexto, né? Você tem gatilhos que acontecem, né, quando o cliente começa uma nova relação com você, quando ele faz um aniversário, quando ele tem alguma dificuldade ou uma necessidade, ele entra em contato contigo. Agora, além do conhecimento, como eu falei, tem um pedaço super interessante que são os canais. Canais de contato com os clientes, né? Se você for ver, mesmo as grandes OTTs, tem uma série de alavancas que eles não têm, né? Uma grande operadora tem não só seus canais de venda muito capilares e dispersos pelo mercado, tem um contato mesmo recorrente com esse cliente, e aí isso inclui tanto o ativo quanto o passivo, né? O cliente entra em contato contigo, mas você também tem outras oportunidades de relação com esse cliente, sejam as lojas, mas, por exemplo, no nosso caso, você tem uma quantidade de dezenas de milhares de instaladores em campo que estão fazendo as nossas instalações de fibra, né? E o instalador efetivamente entra na casa do cliente, você só deixa entrar na sua casa em quem você confia. Então, essa relação de conseguir fisicamente tocar o cliente, né? Ou seja, levar um produto, fazer uma instalação, é o tipo de vantagem competitiva que muitas digital companies não possuem. Não é um diferencial que a gente precisa trabalhar, tá? Então, a gente está nesse processo, e é um processo crescente, né? Caso a caso. Então, por exemplo, a gente começa, por exemplo, com PMEs vendendo produtos de maquininha para fazer pagamento, né? E a partir dali você vai entrando na cadeia de serviços financeiros. Então, toda oportunidade que antigamente era utilizada para vender uma fibra ótica, um telefone fixo, um celular, agora começam a ser oportunidades para vender novos produtos, né? Vocês partem do princípio de que esse processo de transformação digital dentro da empresa é um imperativo por conta de uma mudança de comportamento do consumidor, é um imperativo por conta da questão competitiva, porque vocês estão brigando com operadores de nativos de internet, com empresas nativas de internet que estão oferecendo esses serviços, queiram vocês ou não, em cima da rede de banda larga. Então, quer dizer, o consumidor já tem essas opções. Ou essa é uma forma de aumentar a rentabilidade da empresa, assim, é uma forma de você buscar uma diversificação na oferta de serviços, principalmente considerando, no caso da Oi especificamente, que vocês já não vão ter uma série de serviços no portfólio, como serviços móveis e os serviços que estavam atrelados aí à rede da Oi Móvel, né? O que impulsiona esse movimento de vocês? É o consumidor? É uma questão competitiva ou é uma questão de monetização? Acho um pouco de tudo, tá, Samu? Você cobriu bem os elementos. Eu acho que, de forma geral, quando a gente olha tendências globais, está ficando muito claro que nenhuma telco vai viver de conectividade, né? A conectividade está, obviamente, ainda no pico da sua demanda, em particular a conectividade em fibra. Ainda tem muita demanda aí em termos de necessidade. Esse mercado vai continuar crescendo. Agora, tanto a onda de investimento que a gente tem visto, quanto a próprio desenvolvimento das redes neutras, em particular no Brasil, vão fazer com que a conectividade seja cada vez mais uma commodity. Então, como toda commodity, você não vai conseguir viver dela, né? Dito isso,
obviamente, há uma necessidade de desenvolver novos serviços, seja para trazer novas fontes de receita, mas também para diferenciação da fibra que você está vendendo, da conectividade que você está vendendo. Tem um outro aspecto que aí tange ao nosso modelo de negócio, né? No momento que a gente decidiu fazer a separação estrutural e trazer um private equity como o BTG e toda a sua capacidade de levantar fundos para financiar a fibra, obviamente, como grupo e como país, ajuda muito ver uma Vital que vai ter funding para fazer um investimento muito grande. Agora, para a Oi, surge um aspecto muito interessante que o nosso crescimento não puxa mais o mesmo capex que puxaria se eu tivesse sozinho, né? Ou seja, se eu fosse uma empresa que tivesse que alocar meu dinheiro para a expansão, uma parte importante do consumo de caixa é para a construção de HPs, para a construção de fibra. No momento que eu me independo disso e viro uma empresa de clientes, o meu crescimento passa a ser muito mais leve. E aí a minha capacidade de investimento e foco do time executivo, foco das nossas prioridades de TI, foco dos nossos times comerciais, passa a ir além do que é só monetizar a conexão da fibra ou o CAPEX feito na construção de HPs de fibra. Então, nosso modelo em si é um modelo que efetivamente muda a alocação de recursos e nos permite correr e crescer em outras áreas. Então, o desafio, obviamente, de diferenciação da conectividade em função dessa mudança de contexto de mercado e uma oportunidade tremenda de garantir que toda a nossa focalização vira para o crescimento não só da base de clientes que vai ter a nossa conexão em fibra, mas também das receitas e novos serviços que a gente vai construir em cima disso. Agora, para a gente finalizar contigo, já estamos aqui no seu deadline, do ponto de vista de investimentos, eu entendo que vocês não precisam mais fazer o investimento que vocês fariam na rede, mas de qualquer maneira, desenvolver esses novos produtos vai requerer um desenvolvimento tecnológico em outras frentes, na frente de desenvolvimento de interfaces, na frente de servidores, de softwares para essas aplicações específicas. Isso aí está sendo feito internamente dentro da Oi, vocês têm um time de desenvolvimento desses novos produtos, isso vocês estão trazendo de fora. Como é que tem sido o processo de preparação da empresa para essa transformação, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de capacitação de pessoal mesmo? É um híbrido, tá, Samuca? A gente tem bastante gente interna, já temos uma parte importante dos nossos squads do digital e também de analytics, que são pessoal próprio, tá? Mas a gente, naturalmente, dado o volume de atividade que a gente tem trabalhado também com terceiros, mas talvez a grande decisão que a gente tomou, e isso agora está fazendo praticamente 2 anos, de evoluir do ponto de vista de BSS. A Oi, como vocês podem imaginar, é resultado da junção de várias empresas, várias linhas de negócio. A gente tem uma quantidade grande de CRMs legados, né, e a gente tomou a decisão de concentrar todo o mundo novo da nova fibra, ou da fibra que a gente está construindo, desse serviço que a gente vai construir em cima de um novo CRM, todo baseado em nuvem, né, e, portanto, muito mais escalável, muito mais flexível, muito mais leve. E ao invés da gente fazer grandes integrações com sistemas legados para permitir continuidade de serviço, a gente resolveu desenvolver um stack completamente independente. Então, todo esse futuro de serviços, não só dos novos serviços digitais, mas da própria fibra, já rodam hoje em cima de um novo stack de TI, todo baseado principalmente em Salesforce, mas também com lógicas muito mais leves e alinhadas com o novo, ao invés de simplesmente migrar práticas antigas ou sistemas antigos para tentar fazer novos serviços e soluções. E do ponto de vista de núcleos de inovação, assim, eu não sei se a 8 continua existindo nesse processo de nova Oi, vocês vão criar incubadoras para poder desenvolver esses novos produtos, esses novos serviços, como que isso vai ser semeado dentro da empresa e como é que isso vai frutificar? A gente, o 8 continua existindo e, obviamente, com foco muito mais em continuar nos mantendo próximo, explorar o que tem de inovação, principalmente early stage,
mas do ponto de vista organizacional, a gente reformulou completamente a estrutura da Oi exatamente para dar foco. Então, você tem uma value stream, tem um time que está focado na fibra, no core, e tem a ver fim a fim com da venda, atendimento e rentabilização dos clientes em fibra. Você tem uma value stream focada no mundo do corporativo, né? Então, toda a parte de transformação também da conectividade para o mundo do Oi Soluções. A gente tem um outro time que está focado na voz, na concessão, está tocando os nossos serviços tradicionais, e a gente tem uma quarta value stream que é de novas fontes de receitas. O 8 foi englobado dentro dessa value stream, então temos um time segregado, dedicado em construir essas novas verticais. Obviamente, ele está segregado, mas ele não é alienígena, ele não é separado do resto da empresa, exatamente porque, uma vez desenvolvido um produto bacana, uma solução bacana, ela tem que ser vendida na base de cliente core. Então, trabalho numa parceria muito próxima, principalmente com a nossa value stream de varejo, mas não só. Então, tem um foco de produto, tem um foco de desenvolvimento de novas soluções, alavancando nos ativos da companhia. Perfeito. E essas áreas diferentes, elas estão integradas entre elas, conversando, trocando experiência, porque às vezes uma coisa que você está desenvolvendo na área de varejo vai funcionar bem para a área de serviços residenciais. Às vezes uma coisa que você desenvolveu na área de serviços residenciais funciona bem até para a parte da concessão, né? Porque eu sei que é uma parte legada, mas vocês também vão ter que, né, tentar melhorar um pouquinho, né? Porque afinal de contas, né, não pode ter uma experiência do cliente muito ruim ali na concessão, senão você não faz o upgrade dela para a banda larga, que eu acho que eu imagino que seja do ponto de vista estratégico que vocês querem, né? Claro. Então, essas áreas se conversam? Não, com certeza. Acho que o foco ajuda muito, né? Porque, obviamente, que você consegue mergulhar e garantir a eficiência. Agora, a gente tomou a decisão de criar essas value streams, mas não criar empresas em separado. Então, elas naturalmente trabalham juntas. Tem o que eu falei, se o grande ativo é o cliente ele é o cliente da empresa, então ele é transversal a todas as value streams e tem que ser bem cuidado, tem que ser bem atendido para a construção dessa nossa marca, que a gente vai dar cada vez mais robustez. Existem pontos de contato e de sincronização entre as value streams para garantir essa sinergia, mas, obviamente, cada uma está olhando um P&L em separado para garantir esse tema do foco. Né? E aí, meu time tem esse papel de coordenação entre as value streams para garantir que haja máxima eficiência sem distração. Um ponto que chegou aqui, uma pergunta da plateia que eu acho que é importante, se esse processo de criar esse ecossistema de parcerias vai ser no modelo de joint ventures ou naquele modelo antigo de VAS, com revenue share em cima daquilo que estiver entrando na base de vocês. Você mesmo falou que é um modelo que se queimou um pouco por conta do abuso, vamos dizer assim, mas ele continua tendo seu valor. Vocês podem ser revendedores de serviços de terceiros, né, dentro do conceito de marketplace e tudo mais. Então, vocês estão trabalhando em qual prioridade? Revenue share ou joint venture? Na lógica, Samuca, a prioridade é construir produto bom, né? Ou seja, para o cliente. E produto bom, muitas vezes, demanda também uma escala de quem está trabalhando do outro lado. Então, é óbvio que você vai buscar parcerias com empresas que tenham poder de fogo de desenvolver produto bom, de ter escala para conseguir garantir custo, que tenha um nível de profissionalismo bastante elevado. Tá? Então, de forma geral, a gente quer trabalhar através de parcerias. Né? Alguns tipos de parcerias não vão ter nenhum interesse em trocar por equity, né? Ou seja, uma joint venture, porque já são grandes o suficiente e nos enxergam realmente como um canal de distribuição. Outros vão querer construir coisas juntos. Então, a gente está aberto para os dois modelos, mas como linha filosófica, como eu falei, a gente se vê muito mais como um hub que conecta pontas e exatamente consegue capturar um pedaço do valor exatamente por montar essas conexões do que alguém que vai construir mecanismos de exclusividade ou joint ventures ou construir vertical com um único parceiro. A gente prefere ter vários parceiros para deixar para o cliente escolher qual é a melhor provedor de solução para ele.
Dentro do conceito de marketplace digital mesmo, assim. Um marketplace digital, eu diria um marketplace com esteroides, né? Porque além daquela lógica do campo dos sonhos, né? Coloque o conteúdo, os clientes virão, né? Acho que a gente tem um papel mais importante de realmente dar contexto, de garantir que é oferecido para o cliente algo que é relevante para esse cliente, ou seja, um nível de conhecimento. E uma coisa que telecom sabe fazer bem, ou aprendeu a fazer, e que os marketplaces não sabem tanto, que é o tema da recorrência, né? O marketplace tende a ser muito sell-in, sell-out. Você põe lá um produto, entra e é vendido. Quando você começa a criar relações, isso é o típico de produtos digitais, né? Seja lá, um serviço de câmeras de segurança para sua casa, um curso de inglês, um plano de saúde, é o tipo de mecanismo recorrente, de remuneração recorrente, né, e de relação recorrente, coisa que os marketplaces tipicamente não fazem bem e as telecoms aprenderam a fazer assim, às vezes por natureza, às vezes as duras penas, aprenderam a fazer em escala. Esse eu acho que é o grande diferencial que uma operadora de telecomunicações pode ter, esse relacionamento constante com os clientes, com os consumidores. Isso também traz algumas dores de cabeça, porque afinal de contas, qualquer problema que der em tudo que você estiver vendendo nesse seu marketplace com esteroides, a culpa vai ser da Oi, né? E no mundo OTT, né, a culpa não é de ninguém, na verdade, culturalmente uma outra relação que o consumidor tem, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão trabalhar isso daí de alguma maneira. Rogério, te agradeço a presença, peço mais uma vez desculpas por a gente ter, né, feito esse modelo em que eu fiquei centrado aqui no Rogério, Ana, mas realmente a gente tinha esse problema de horário que surgiu, e aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com a Algar, então vamos dar agora um sprint aqui de mergulho na realidade da Algar para falar um pouco sobre transformação digital. Rogério, mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu. Muito obrigado, Samuca. Ana, mil perdões, desculpa aí a intrusão aqui, realmente a gente está nesse momento super crítico de reuniões encavaladas aqui e eu vou precisar fazer uma escapada de Leão da Montanha aqui pela esquerda. Samuca, obrigado pelo convite e um ótimo evento para todos. Obrigado, gente. Obrigado, Rogério. Bom, Ana, agora vamos contigo. Agora vamos tentar entender aqui. Agora você já teve uma cadeira privilegiada aqui no nosso debate com a Oi. Conta um pouco sobre a Algar. Eu sei que a gente tem muita coisa para cobrir aqui. Vamos falar sobre a tua praia, que é a praia de atendimento. Vamos falar sobre desenvolvimento de produtos. Mas eu queria entender um pouco como é que tem funcionado esse processo de transformação digital dentro da Algar. Então, contextualiza um pouco a gente para que os nossos live espectadores aqui possam notar as diferenças, né? A gente está vendo, então, cada empresa está com uma estratégia. A TIM de manhã falou, começou no mundo na área de tecnologia, a Claro criou um núcleo de desenvolvimento digital que acabou propagando essa visão, a Oi agora nesse processo de transformação, então inoculou isso desde o começo em cada uma das áreas, na área de corporativo, na área de banda larga. E vocês, como é que a Algar abordou essa questão da transformação digital? Legal, boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Contando aqui um pouco da jornada de digitalização da Algar Telecom, né? A gente começou lá em 2017, eu diria, com a criação do BRAIN. O BRAIN é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Grupo Algar. Ali nascem as grandes ideias, as soluções disruptivas que a gente pode transformar e utilizar aí para tracionar o nosso portfólio. Para receber e dar escala para essas soluções, no final de 2018, a gente criou a Estação. A Estação como carinhosamente a gente chama aqui, a nossa comunidade ágil da empresa. O objetivo da Estação era construir uma empresa cada vez mais fluida, mais simples, né? Pensar um design organizacional mais inovador, 100% orientado para modelos de negócio e modelos de trabalho ágeis, voltados aí para soluções que pudessem melhorar a experiência dos nossos clientes e, como o Rogério falou, ir além só da entrega de conectividade. Mas aí o que inicialmente nasceu como um movimento de uma área, né, do que seria a Estação, acabou se transformando no grande movimento de transformação da Algar Telecom.
e fez com que a empresa inteira adotasse esse novo modelo aí de pensar digital, com essa nova mentalidade do novo, de colocar o cliente no centro das nossas escolhas e das nossas operações. E isso deu tão certo que a estação ela é a grande responsável por evoluir aí o nosso portfólio de TIC da companhia, né? O TIC ele faz com que a Algar Telecom ele deixe de ser só uma empresa de telecomunicações para se tornar uma empresa de soluções integradas de TI de telecom, atendendo as mais variados portes de empresa, desde o pequeno empresário até o grande empresário. E vocês, quando criaram essa iniciativa, já foi uma coisa pensada no processo de transformação que deveria ser espalhado em toda a empresa, ou seja, horizontalizado, ou foi uma coisa que começou assim, porque essa área está precisando, está tendo uma demanda para uma abordagem mais digital, vamos trabalhar aqui. Ou foi uma decisão estratégica que veio da alta gerência da empresa, no sentido, nós vamos agora virar uma empresa digital? Eu acho que a gente foi, até de certa forma, acompanhando a evolução natural do mercado, mas o Brain ele surgiu muito com uma ambição de pensar inovação para mercados externos, para o cliente externo. A gente tinha um propósito aqui muito forte de pensar em inovação, mas olhando para dentro. Como que eu posso ser mais simples em determinado processo? Como que meu output pode ser mais fluido? E o Brain ele veio muito com essa cabeça, com essa mentalidade de pensar negócios para fora, como que a gente poderia transformar o nosso portfólio. E fazendo isso, a gente entende que também é necessário que isso permeie a empresa como um todo. Se ficar só dentro de uma área, a gente centraliza demais essa mentalidade digital, esse modelo de pensar diferente, e não espalha para entregar lá o nosso principal propósito, né, que é o cliente no centro de todas as nossas operações. Então, hoje a estação, aí, essa comunidade ágil, ela já tem mais de 400 associados, que são como nós chamamos aqui os nossos funcionários, mas a ideia é que a gente espalhe isso e incorpore esse mindset ágil nas mais de 4.000 pessoas que hoje fazem parte da empresa. Então, sim, tem que ser um movimento descentralizado, não pode estar só em uma área, e isso faz parte hoje da nossa estratégia principal. Vamos entrar um pouquinho agora na tua área especificamente, que é na área de canais digitais, de relacionamento com o consumidor, né, de interface com o cliente. Essa foi uma área que foi impactada por esse processo de transformação logo no começo, ou ela veio depois? É uma área que está sendo constantemente impactada, né? Qualquer movimento, a gente sempre fala aqui que no digital a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Eu diria que é um movimento de um curso natural, ela teve um impacto maior lá na criação, mas o tempo todo a gente fica tentando se reinventar, estar mais contemporâneo com as necessidades do cliente, e aí muito dentro desse contexto de pensar o cliente no centro de todas as nossas operações, a gente precisa também pensar em como empoderar ele, mas empoderar o cliente de forma com muita omnicanalidade, né? Se o cliente quer se relacionar comigo através de um aplicativo, eu tenho que estar ok ali com aquele aplicativo 100% estável para atender as suas necessidades. Se ele prefere uma experiência no portal, eu tenho que estar ok também no portal. Se ele prefere ligar, tudo bem, ligar. Se ele prefere ir numa loja, se ele prefere conversar com os nossos consultores de forma presencial. Então, todo esse movimento aí de omnicanalidade, eu acho que ele gera impacto na forma como a gente faz as coisas acontecerem o tempo todo. Então, continuamente um exercício de reinvenção aqui, de estar apto para atender as necessidades dos nossos clientes. E do ponto de vista prático, assim, o que significa essa omnicanalidade? Você está presente em tudo, mas, assim, claro, o foco tem que ser digital, né? Então, assim, você já tem as lojas de atendimento, já são os canais mais tradicionais, 0800 e tudo mais. Onde que foi a mudança, assim? Em que lugar que você pode dizer aqui a Algar passou a ser uma operadora digital? Do ponto de vista de atendimento, claro. Do ponto de vista de atendimento, eu diria que a pandemia, a gente até fala aqui, brinca que o nosso amigo Covid, né? A gente foi muito impactado por isso, teve que aprender a trocar a roda do carro com o carro andando. E aí, obviamente, as operações digitais, elas tiveram
saiu do 10 para o 100 em um dia, e a gente teve que fazer isso acontecer de forma muito harmônica, mas entregando a mesma qualidade, aí o nosso sempre junto, que é o fator fundamental da Algar Telecom. Então, eu acho que a pandemia ajudou bastante nisso, a gente traz hoje muitas questões ou muitas ações que acabam sendo extremamente manuais e que dão um certo trabalho para o nosso cliente. Eu poderia automatizar isso, digitalizar essa ação. Então, a gente traz essas funcionalidades para o nosso aplicativo, traz também para o nosso portal. A gente tem uma prática aqui muito constante, que é de observar qual que é o esforço do cliente para se relacionar comigo, ou como eu posso simplificar essa jornada de contato, e o tempo todo tentando inovar ali nos nossos canais digitais. No aplicativo, na área logada, no portal, via bot, tem determinadas ações que são, assim, a gente olha e fala, putz, não tem por que isso tá manual, né? Não tem por que eu requerer um esforço ali do cliente ter que entregar uma assinatura ou ir na loja para devolver um modem, que é uma operação comum no cancelamento. A gente está o tempo todo de olho nisso para ver como digitalizar esses processos que não é nada que a gente gosta de fazer, né? Agora, e como é que você mede o resultado desse processo de transformação? O que te diz que você está indo no caminho certo, que você não está indo no caminho certo, que você precisa de ajuste? A gente sabe que essa metodologia ágil, né, que a gente usa muito para essas áreas de transformação digital, funciona muito em cima de tentativa e erro. Mas quando você está falando de consumidor, de atendimento ao consumidor, tentativa e erro é um negócio complicado, né? Porque o erro significa que o consumidor pode ficar mais insatisfeito ainda. Então, como é que você mede esse processo? Dentro do digital, tudo é amplamente mensurável, né? O grande pilar aqui é ser data-driven o tempo todo, porque o que a gente fala é que a gente precisa ter movido por inteligência de dados, porque sendo movido por inteligência de dados, a gente sempre vai conseguir caminhar quando as oportunidades elas surgirem. Mas eu acho que quando a gente fala de dados, o grande segredo para mim é identificar ali qual que é a dor e o problema que eu quero resolver, e como que o dado vai me ajudar a identificar se de fato eu estou cumprindo esse objetivo ou não. Posterior a isso, com certeza a gente precisa ter gente preparada tecnicamente, gente de negócio para poder fazer essa leitura dos dados, porque a gente tem um emaranhado aqui de informações, e isso às vezes é muito desafiador. Conseguir trabalhar com poucos dados, mas com os dados corretos ali, né, com os dados que vão nos dar as principais respostas, é um ponto também de desafio. A gente é muito tendencioso a querer gestionar tudo com dado, e aí, de repente, a gente pode até se perder, mas no digital, qualquer tipo de ação que a gente faz, a gente coloca ali uma métrica de sucesso. Bom, vou fazer vou colocar uma funcionalidade nova aqui no aplicativo ou no portal, quantos cliques ou quantos acessos eu imagino que eu vou ter, o que eu vou diminuir de fricção no manual ali para o humano, e a gente fica comparando isso. A gente erra? Com certeza, erramos bastante, mas é a prática do errar rápido e corrigir rápido. A gente precisa voltar para a prancheta ou a gente faz um rollback, volta para o modelo anterior, ou a gente entrega também um viés diferente aí, muito com base no que a gente acabou ouvindo do cliente. Não, isso aqui não foi legal, não gostei disso, mas se fosse por esse caminho, facilitaria. E aí a gente tem que ter essa flexibilidade para agir rápido, no caso aí de um erro que acontece bastante. No digital, a gente faz muito teste AB também. Ao invés de eu virar toda a minha base para um novo caminho aqui, ou uma nova aposta estratégica, eu viro parte dela, entendo ali quais são os dados que eu estou tendo, quais são os resultados, para aí depois a gente ir virando até completar os 100% do. Você mencionou que vocês também cuidam dos clientes corporativos, de toda a parte B2B, que é uma parte cada vez mais importante dentro da estratégia da Algar, né? Já era muito relevante, agora dentro do posicionamento estratégico da empresa está cada vez maior. O que muda quando a gente está falando de atendimento digital, em termos de cuidado digital de um cliente corporativo para um cliente residencial? E mais, o cliente corporativo provavelmente demanda um nível de integração
dos canais de atendimento que vocês têm com as plataformas deles, que eu imagino que seja maior. Eu estou falando como um leigo aqui, tá? Mas imagino que eles também tenham as suas plataformas de BI, as suas plataformas de inteligência, que eles querem poder extrair os dados diretamente da provedora de conectividade, de serviços digitais que vocês são. Então, como que é esse desenvolvimento do digital, pensando no cliente B2B e no cliente B2C? Assim, a gente trabalha aqui no digital com todos os segmentos de negócio da Algar Telecom, no varejo, no small business e também no cliente B2B maior aí, no médio e no grande cliente. E aí, de novo, é muita questão de entender quais são as necessidades deles. Quando a gente olha para os nossos canais de atendimento, para o nosso aplicativo, para o nosso portal, tem determinadas funcionalidades ali que eu vou precisar ter para uma grande empresa e, às vezes, para uma média eu não vou ter. Qual que é o meu poder de flexibilização nesse sentido, né? A gente também volta para a prancheta, tenta entender se vale a pena virar para todos os clientes ou não, se só para um determinado porte de clientes. Mas aí, falando um pouco do corporativo aí, a gente tem uma essência aqui que ficou muito forte, principalmente no pós-pandemia, que é a questão do phygital, que é o físico com o online, né? O físico com o digital. A gente fica tentando somar a inteligência humana com a inteligência digital o tempo todo. Se a gente olha para os canais de atendimento, né, em que determinado momento que o meu cliente ele precisa falar com um consultor ali especialista para resolver um problema que ele está ou uma determinada dor. O que dá para eu automatizar ou diminuir aí um esforço repetitivo? A gente tem aqui bots que nos dão alarmes de incidentes nas redes dos clientes, e aí com isso a gente consegue agir mais rápido. No passado a gente não tinha, era tudo muito de forma muito manual. Isso falando de atendimento. Quando a gente vem para a esteira de vendas, o nosso grande diferencial da Algar Telecom no mercado é o relacionamento. E o relacionamento a gente faz muito através das pessoas. E aí, mais uma vez, o Phygital fica bem forte para nós. A gente trabalha aqui nas camadas de atração e até no próprio atendimento com o cliente, mas às vezes na hora de fechar uma compra e de trazer um novo produto para a carteira, né? O cliente prefere falar com o consultor. Então, a gente tem ali o consultor preparado com ferramentas digitais também para atender ele, se quiser fazer uma vídeo, se quiser fazer uma compra pelo WhatsApp. A gente tem que estar preparado aí para todo esse movimento que o cliente escolher. Entendi. E agora, pensando um pouco do ponto de vista de capacitação dos profissionais dentro da Algar, desse processo de aculturação para o digital, né? Como que vocês hoje estão enfrentando esse desafio que a gente já vê as outras operadoras colocarem, quer dizer, tem uma deficiência de mão de obra de pessoas que trabalham com essa mentalidade digital hoje, dentro das empresas de telecomunicações a cultura era outra, uma outra cultura de atendimento. Como é que foi esse processo de transição cultural dentro da própria empresa e como é que vocês estão buscando os profissionais para se dedicarem a esse tipo de desenvolvimento e operação nas áreas focadas no digital? A gente está frequentemente aí nesse movimento, né? Ele não para nunca. Esse exercício de reinvenção, ele é diário. Eu comentei um pouco aqui da nossa jornada da metodologia ágil, né? Que eu acho que ele é um grande propulsor aí da digitalização, da forma como a gente faz as coisas, de como a gente enxerga os cenários. Mas a gente entende que só o mindset ágil por si só, ele não é suficiente. O ágil ele envolve muitas questões relevantes do ponto de vista de comportamento, de ser colaborativo, de ter autonomia, de tomar decisão baseada em dados, mas ainda assim só ele não é suficiente. E aí a gente precisa entregar melhor a nossa experiência do cliente. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que somar aí ferramentas e competências para que o ágil ele seja o grande alicerce da Algar Telecom, e a gente incluiu dois novos elementos na nossa forma de fazer o digital dentro da Algar Telecom. Que é a mentalidade digital e o segundo que é o CX, né? A experiência dos nossos clientes. A gente está conseguindo evoluir nesse sentido, mas a gente destacou esse ano 2 executivos aqui da companhia que vão tomar conta dessa torre para fazer novamente supermear a empresa inteira,
e diz respeito muito à forma como a gente pensa negócios, né? A forma como a gente quer facilitar a experiência do nosso cliente na ponta, independente de qual papel você exerce. Não é porque eu sou técnico, eu trabalho só na instalação, que eu não posso ali pensar em como facilitar a vida do meu cliente via ferramentas digitais. Na engenharia, a gente acaba tendo grandes exemplos aí de entregas que facilitam muito a vida dos nossos clientes na ponta também. Então, é muito essa questão de mindset digital, muito além de só pensar o mindset ágil na forma como a gente executa o nosso trabalho. Entendi. E para a gente avançar um pouco e ir para além dessa atuação específica na área de atendimento, eu queria que você comentasse um pouco com a gente dentro das referências que vocês olham para fora, quando vocês procuram uma referência de uma operadora digital, existe alguma que hoje seja inspiradora, ou você acha que as referências estão em outros setores, por exemplo, no setor bancário, vamos tentar fazer a mesma coisa que estão fazendo bancos como o Nubank, ou C6, ou vocês acham que esse é um processo em construção que ninguém tem ainda muito referência do que é uma boa operadora digital? Como que vocês hoje se balizam para definir o que vocês querem fazer, o que vocês não querem fazer? Nós temos um desafio aqui que nós não nascemos digitais, né? A gente está adaptando aí essa cultura de ser digital, melhorando os nossos processos, a nossa forma de fazer as coisas. Mas, olhando para a Telco, alguns dos nossos executivos, os principais executivos do nosso board, eles estiveram em uma operadora na Nova Zelândia há uns 3 anos atrás, e eles voltaram muito confiantes de que uma forma legal para a gente fazer essa diferença de transformação do meio de uma empresa tradicional para uma empresa digital seria atuar com um modelo de jornadas. Essa operadora na Nova Zelândia, ela tombou todas as suas operações para jornada. A gente também, aqui dentro da Algar Telecom, a gente iniciou esse movimento de transição desde 2020, e a gente quer que o cliente ele seja enxergado não apenas em só uma etapa do seu fluxo. O Samuel tem uma necessidade aqui de instalação, e eu vou lá e resolvo só a necessidade de instalação do Samuel. A gente quer olhar isso de forma integrada, diminuir a sua fricção com a gente, gerar uma experiência positiva, desde o momento que você contrata o serviço até a hora que você precisa de uma manutenção, ou de atendimento, ou de um cancelamento. Então, hoje, as nossas equipes, tanto de produto, quanto de marketing, quanto de atendimento, elas já trabalham de forma muito mais 360, né? O olhar é muito mais holístico para olhar a jornada do Samuel com a Algar Telecom, e não apenas uma etapa ali do fluxo. Esse é um movimento que a gente acredita que é vencedor aí, pode colaborar bastante com esse modelo das telcos digitais, que não nasceram maduras digitalmente. Nenhuma das operadoras nasceu com esse DNA digital já incutido, né? Já assim, nativo. Então, é sempre um processo um pouco mais doloroso. Imagino que durante esse período de transição digital, Ana, vocês passaram por você mesmo mencionou, né? Existem erros aí que são naturais que aconteçam nesse processo. Ficou alguma lição para vocês, assim, de alguma iniciativa do ponto de vista digital, que falaram, não, isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, melhor não ir por esse caminho aqui, uma lição que vocês tenham aprendido, que você traria, assim, para exemplificar para a gente o que significa o erro no processo de transformação digital? A gente tem alguns aprendizados aqui, né? Mas eu acho que um aprendizado forte do digital é que, às vezes, a nossa turma chega com uma vontade muito grande de digitalizar exatamente tudo. E a gente entendeu que não é bem por aí, que a gente precisa mais escutar e ouvir o cliente, porque vão ter determinados processos ali, etapas da jornada dele, que ele vai preferir se relacionar com a gente como humano, de fato, não só com a máquina ou com os bots e as outras ferramentas. Além disso, eu acho que a gente precisa estar muito disposto a testar e errar de forma genuína. Correr o risco em prol do cliente e instalar uma cultura de tolerância a esse erro. Um outro aprendizado também é que a gente precisa errar onde ninguém errou.
Porque onde ninguém errou, a gente tem muito aprendizado a ser construído. Falando aí das esteiras e das torres digitais, a gente acaba encontrando aqui, às vezes, mais de um projeto, ou 3, 4 projetos fazendo exatamente a mesma coisa, buscando exatamente o mesmo objetivo. E aí, se a gente olha para isso, parece que pode ser desperdício, né? Não, gente, vamos integrar e ao invés de fazer 3, 4 com o mesmo objetivo aqui, vamos fazer só um e todo mundo junto? A gente entendeu que isso também nem sempre é o caminho ideal, porque se você tem 3 pessoas pivotando o mesmo objetivo, elas vão trazer aprendizados distintos. E aí, lá no fim, a gente adiciona uma pitada aí de tempero que pode revolucionar aquele objetivo que a gente tinha ou melhorar de forma muito crescente a escala do que a gente esperava. Agora, uma coisa que você mencionou na tua resposta é isso, de você, eventualmente, você tem várias equipes trabalhando em objetivos parecidos e não necessariamente integrados. Isso, do ponto de vista gerencial, não é uma coisa muito lógica, né? Quando você olha para uma empresa tradicional. A gestão da companhia já entendeu essa cultura, que eventualmente isso vai acontecer e isso é bom que aconteça dessa maneira. Já dá para dizer hoje que uma operadora tradicional de telecomunicações, com o tempo de vida que a Algar tem, com toda a cultura que está por trás dela, já entendeu essa cultura digital? Eu acho que a gente entendeu, sim, essa cultura, mas a gente está aprendendo a lidar com ela. Isso também é muito novo para quem está no board, para quem está no campo dos executivos ali, né? Porque, como você disse, o primeiro impacto é que a gente está gerando desperdício, que a gente poderia integrar isso e, ao invés de ter 3 times, ter só um. Então, eu acredito muito nessa, que a gente está no caminho, assim, é uma jornada que está em curso, mas a gente já sabe que isso é um mal necessário, que a gente vai precisar passar por isso e a gente vai precisar aprender bastante a praticar esse exercício aí do que é de fato desperdício e do que pode ser aprendizado para nós, né? A gente fala aqui muito do desperdício, que é assim, é o cuidado, é o espírito de dono, às vezes com o orçamento. A gente tem determinadas ações aqui que sei lá, estou gastando 10 mil reais para fazer isso ou para entregar isso. Será que eu poderia gastar 2, 3, 1? E muitas das vezes, sim, isso é o desperdício, que é o desperdício de não olhar com o espírito de dono ali para aquele dinheiro que a gente está pegando, para aquele investimento, não fazer aquele investimento da forma correta. Mas o desperdício de ter times olhando o mesmo objetivo, às vezes de forma isolada, isso aí a gente acha que é aprendizado, mas, de novo, a gente está aprendendo a lidar com essa nova cultura. Até porque também cria uma certa cultura de competição dentro da empresa, né? Assim, as pessoas começam a disputar para ver quem consegue chegar num resultado mais eficiente, né? Dentro dessa jornada aí, como vocês colocam, né? Então, assim, é bom que um acaba puxando o outro. Falando um pouco sobre desenvolvimento de produtos, Ana, assim, o digital, ele hoje você vê ele como um meio para você entregar um produto melhor e para você ter um melhor relacionamento com o consumidor, ou vender esse serviço empacotado digitalmente e por si só é um produto novo? O digital ele tem o grande papel de pensar modelos de entrega, mas também eu acho que a forma como a gente faz essa entrega, né? Entrar muito no como e talvez menos no o quê. Como eu comentei, a gente tem o Brain aqui, né? Que é o Centro de Negócios Digitais da Algar Telecom, e a gente tem a estação também, ali tem vários squads operando com as torres de produto específicas, tem squads que trabalham com a jornada de segurança do cliente, jornada de infra-TI, jornada de conectividade, e todos esses squads, esses times, eles estão pensando naquele produto, naquela solução. Quando a gente chega com o digital, a gente tem que pensar muito em como fazer essa entrega, em como escalar essa solução e como fazer com que ela chegue na persona ali, no público-alvo, da melhor forma para ele. Então, o digital ele tem muito esse quê de pensar a distribuição, de pensar a escala, de pensar o como
tracionar e chegar nos nossos clientes. Nesse processo de transformação de produtos, imagino que também tenha que ter um diálogo, né, e uma conversa com o pessoal da área de marketing, com o pessoal da área de desenvolvimento de sistemas, eventualmente de desenvolvimento de redes. Como que isso, essas diferentes áreas dentro da Algar interagem para buscar um objetivo comum? A metodologia ágil, ela facilita muito nesse sentido, porque dentro do ágil a gente já tem ali as famosas cerimônias conhecidas, né? Então, a gente tem a review, que é uma cerimônia onde o time se reúne para fazer a entrega daquela sprint. Sprint é o planejamento em timeline ali, aqui no nosso caso a gente trabalha com 15 dias, então, em 15 dias o time determina qual que é o objetivo que ele vai buscar e ao final desses 15 dias ele faz a entrega daquele objetivo com o cliente na mesa, o cliente nesse caso pode ser interno, pode ser externo, mas ele faz essa entrega na review. Então, durante a review, tem muito time ali que está se complementando, integrando, entendendo todo o caminhar aí da sprint, como que foi isso. Então, o ágil, ele tem muito ele ajuda bastante nesse sentido das cerimônias, porque a gente já tem pré-definido no nosso planejamento quando vão acontecer as sprints, os times eles têm de forma muito transparente qual que é o objetivo que cada um está trabalhando, então isso ajuda nessa integração para que a gente caminhe junto, para que a gente tenha essa conexão de área de produto, de marketing, de negócio, de operação, de engenharia, e inclusive, falando dos squads e do ágil, aqui a gente atua com um formato mais multidisciplinar, então em um time eu não tenho só pessoas de marketing, ou só pessoas de engenharia, ou só pessoas de operação. Eu tenho gente de TI, eu tenho gente, às vezes, do jurídico, do regulatório, isso vai muito do objetivo que está sendo buscado ali naquele time. E a gente traz as competências necessárias para formar aquele squad, aquele time que está perseguindo determinado objetivo ali. Queria que você comentasse um pouco com a gente um tópico que a gente explorou com a TIM e com a Claro na parte da manhã, e que eu acho que na parte de atendimento ao consumidor é super relevante, que é as limitações, as barreiras que você tem do ponto de vista regulatório, né? A Algar é uma empresa regulada, vocês têm que seguir uma série de parâmetros que estão estabelecidos aí pelas regras da Anatel, mas isso, muitas vezes, quando você está falando de um processo de transformação digital no atendimento, pode ser um problema. Como vocês lidam com isso? Isso é realmente um empecilho ou qualquer coisa que vocês estão criando digitalmente se adiciona àquilo que vocês já têm que oferecer pela obrigação regulatória e, portanto, não está se perdendo nada nesse processo, está só se acrescentando? A carga regulatória no setor ela é intensa, né? E isso acaba sendo um desafio muito importante aqui da transformação digital no setor. Esse processo de regulação setorial, ele é instigado o tempo todo a acompanhar essa dinâmica aí das relações econômicas, sociais e culturais. De fato, não é uma tarefa simples, mas a regulação ela também tem a missão de ser antecipativa, de se adaptar para suprir as necessidades sociais e acompanhar aí o consumidor, né, para entregar uma melhor experiência para ele. Por exemplo, se a gente falar em transferir um telefone é uma tarefa quase tão complexa hoje em dia ainda, tal como você transferir um carro, um imóvel. E a gente tem que evoluir nesse sentido. Eu sinto que a gente está dando passos importantes, a exemplo do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, onde a gente converte aí os PADOs, que são os procedimentos de apuração de descumprimento de obrigações, em compromissos de entrega para buscar elevar a satisfação dos nossos usuários. Aqui, quando eu falo do aplicativo, a gente está entregando através do TAC muitas funcionalidades para gerar essa autonomia e esse empoderamento para os clientes que antes a gente não tinha, muito em conjunto com o órgão regulador, e aí me ajuda, inclusive, a entregar o meu objetivo lá no final do dia, que é entregar a melhor experiência para os nossos clientes e empoderar eles. Quer dizer, existe, claro, um desafio, a regulação ela não deixa de ser um
um dado da realidade de qualquer operadora de telecomunicações, mas é possível conviver com isso e também conviver com o processo de inovação e de transformação digital, né, pelo que eu depreendo aí da tua resposta. Para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre parcerias. Eu sei que a gente, né, nesse processo de enriquecimento da oferta de serviços das operadoras de telecomunicações, de buscar produtos digitais, muitas vezes as operadoras têm que trabalhar em parcerias, desenvolver isso em conjunto com outras empresas. No caso especificamente da Algar, além de parcerias, vocês estão num processo de M&A bastante intenso, né, de aquisições de novas empresas, trazendo clientes para dentro. Como é que tem sido essa integração com parceiros? Como é que tem sido essa integração de outras bases de clientes, de consumidores para dentro da base de vocês? Como o colega o Rogério comentou, né, o nosso principal ativo é a nossa base, são os nossos clientes. E sempre que a gente recebe novos clientes aqui, é uma tarefa árdua, difícil, né? A gente tem vários legados trabalhando ao mesmo tempo, respondendo às vezes pelo mesmo rol de ação, e a gente precisa fazer isso tudo integrado e de forma no time to market correto. Parceria é um DNA que ficou muito forte para nós, principalmente nos últimos tempos. A gente entendeu que fazer as coisas tudo, pensar que a gente pode fazer tudo dentro de casa não é o melhor caminho, a gente perde entrega, a gente sai atrasado. Então, essa questão aí do que de parceria é algo que hoje está muito forte presente no nosso DNA. Como eu comentei do portfólio do TIC ali, grande parte do nosso portfólio hoje ele é via parceirização. 95% talvez seja via parceirização aí. A gente vai buscar um parceiro, entende qual que é o meu know-how e qual que é o know-how do parceiro e como que junto a gente pode fazer essa combinação para escalar mercado e fazer a entrega do conjunto de soluções. Se a gente quiser sair dessa camada de só entregar produto e não entregar uma solução que resolva uma necessidade ou um conjunto maior de problemas do nosso cliente, a gente não vai ter diferencial competitivo. Então, os parceiros, eles acabam nos apoiando demais nesse viés aí e nessa jornada de entrega de crescimento para o mercado. Não dá para ninguém querer fazer sozinho isso, né? Esse é um processo que sempre passa por uma certa solidariedade aí, porque assim, é isso, né? Que você colocou desde o começo das tuas observações. Empresa de telecomunicações não tem o DNA digital, né? Então tem que somar esforços para conseguir chegar lá. O Guimarães Rosa tem uma frase que é ótima, que é junto dos bons, nós fica melhor. É desse jeito. Essa frase fica melhor ainda com o seu sotaque, tá? Fica perfeita. Exatamente. Ela foi feita para nós, os mineiros. Muito bom, Ana. Bom demais te ouvir. Eu acho que a experiência que vocês compartilharam conosco, ela é extremamente rica, né? E se soma a tudo que a gente está vendo das grandes operadoras aqui relatarem para a gente também. A gente vai ter agora no próxima mesa uma discussão focada nas operadoras que estão partindo para a realidade de redes neutras, que também acho que é uma realidade bem interessante da gente entender. Mas, de qualquer maneira, é bom ver que o mercado de telecomunicações, seja grande, seja operadoras regionais, ou operadoras com foco mais definido, como é o caso da Algar, estão vivendo esse processo de transformação de uma maneira bem intensiva. É isso que a gente está aqui para contar essas histórias mesmo. Então, obrigado mais uma vez, Ana, pela presença. Espero poder contar com você em futuros eventos aí que a gente vai realizar. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês, aprender também, né? Vou continuar acompanhando aí os próximos painéis. Legal, obrigado, pessoal. Então, daqui a pouquinho, às 16 horas, a gente volta com o nosso próximo painel. Até lá, um cafezinho virtual aí para todo mundo. Até daqui a pouco. Tchau, gente.